Olá, tudo bom com você? Como é que você está hoje? Como é que está sendo o seu dia? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que sim. Eu desejo que você seja muito abençoado. Desejo que a sua casa, o seu emprego, seu trabalho, seja ele qual for, seja muito abençoado. Sua família seja abençoada. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo que você tem, sobre as pessoas que te rodeiam e que você ama, em nome de Jesus. Tudo tranquilo? Hoje é quinta-feira já, terminando mais uma semana praticamente. O tempo passa depressa, hoje já é dia 2 de março. Já se foram 2 meses do ano de 2023. E você? O que você fez? Das promessas de final de ano, dos projetos de final de ano, o que foi que você fez? Alguma coisa está a caminho? Alguma coisa está direcionada? Como é que está sendo? Seus projetos que você escreveu, colocou no papel, você já deu uma examinada para ver se eles estão encaminhados? Eu queria te fazer uma pergunta. Quantos desses projetos, quantos desses planos você colocou debaixo da orientação e da vontade de Deus? Quantos desses planos você confrontou com a Bíblia e com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Para quantos projetos desse você orou a Deus e falou: Senhor, isso aqui, eu estou pensando em fazer isso aqui. O que o senhor acha? O que o senhor não acha? É para eu fazer? Não é para eu fazer? Responda para você mesmo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre fazer a vontade de Deus. E para isso, eu gostaria de pegar um personagem da Bíblia. Nada mais, nada menos do que o nosso querido Senhor Jesus. É incrível quando a gente vai estudar a vida de Jesus, desde o seu nascimento, o seu crescimento, quando ele foi, entre aspas, esquecido pelos pais em Jerusalém, e os pais retornaram da festa da Páscoa, e ele, quando é encontrado pelos pais em Jerusalém, ele fala: vocês não sabiam que eu deveria estar aqui fazendo a vontade do meu pai? E durante toda a sua vida, a gente vê Jesus fazendo estritamente a vontade de Deus. E aí muitas pessoas podem dizer assim: mas Jesus era Jesus. Mas eu tenho uma novidade para você. Todas as coisas que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra, ele fez como homem, igual a nós. A palavra de Deus diz que quando Jesus veio ao mundo, ele se despojou de toda a sua divindade.
tudo aquilo que caracterizava Jesus como Deus, como uma das três pessoas da Trindade, ele se despojou, ele deixou de lado, ele colocou de lado, ele abriu mão. E ele andou aqui nesse mundo como homem, igualzinho a mim, igualzinho a você, igualzinho a qualquer um de nós. Jesus ele teve que ser cheio do Espírito Santo. Prova disso foi aos 30 anos de idade, quando ele foi batizado por João Batista. E a palavra de Deus nos diz que após o seu batismo, ele foi cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto para ser tentado. Todas as coisas que Jesus fez durante os seus 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério, foi através do Espírito Santo. Foi através do poder do Espírito Santo. Da mesma forma que hoje, eu e você podemos buscar ser cheios do Espírito Santo, podemos buscar poder do Espírito Santo em Deus e podemos também fazer, como a palavra de Deus nos garante, que nós faríamos maiores obras do que ele mesmo fez, Jesus fez. Eu quero ler com você alguns textos da palavra de Deus que nos mostra como Jesus fez a vontade de Deus em todo o tempo da sua vida. E mostrar a você também a necessidade que nós temos de também buscar fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Agora, para isso, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Para isso, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, entregar a nossa vida para Jesus e ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos ler a Bíblia para conhecer a Deus e saber o que Ele tem para nós, o que Ele tem planejado para nós. Nós precisamos aprender a colocar todos os nossos planos e projetos debaixo da luz da palavra de Deus, da Bíblia, para que nós possamos fazer aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas vamos aos textos. Eu peguei um texto do Antigo Testamento, no livro de Isaías, que é um livro que profetizou muito sobre Jesus. No livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 10, nós lemos assim: Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela nossa culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Veja bem, a vontade de Deus, pela vontade de Deus, ele esmagou e fez com que Jesus sofresse pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelos nossos erros. E Jesus fez a vontade de Deus em todas essas coisas. Mas não pense você que foi fácil. Não pense você que fazer Jesus cumprir a vontade de Deus para a vida dele aqui na terra não foi fácil. E eu vou te provar isso.
Nós podemos ler no livro de João, no capítulo 4, versículo 34, nós podemos ler o seguinte: Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, para Jesus, fazer a vontade de Deus era tão ou mais importante do que o próprio alimento do corpo, do que o próprio sustento do corpo. Para Jesus, fazer a vontade de Deus alimentava o seu próprio corpo, além de alimentar o seu espírito. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O meu sustento, o que me sustenta, Jesus está dizendo aqui, o que me sustenta nessa terra é fazer a vontade daquele que me enviou. No livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, nós lemos assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu queria falar um pouco sobre esse versículo, porque primeiro ele fala assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, não se coloque no padrão desse mundo. Não siga o padrão desse mundo. Qual é o padrão desse mundo? Hoje, no mundo que nós vivemos, qual é o padrão do mundo hoje? O padrão do mundo hoje é o egoísmo. É o egocentrismo. É o prazer, o meu prazer. Satisfazer a minha vontade. Não se preocupar com os outros, com o próximo. Viver a vida como eu quiser. É o homem, a mulher, por eles mesmos. Satisfazendo as suas vontades, os seus desejos, a busca pelo material, pelo dinheiro, pelo enriquecimento. E esse versículo nos fala: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa renovação da mente, ela tem a ver com arrependimento de coisas erradas que nós fizemos. Arrependimento de decisões erradas que nós tomamos. E através desse arrependimento, nós vamos mudando a nossa mente pela palavra de Deus. Nós vamos mudando a nossa forma de viver pela palavra de Deus. Transformando aquilo que nós somos pela palavra de Deus. E isso tudo nos faz ser capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu queria destacar também aqui nesse versículo é que quando nós pegamos a palavra de Deus, principalmente a porção do Novo Testamento, e nós começamos a ver as promessas que Deus fez para nós através de Jesus, essas promessas de uma vida abundante, de que para nós e nossa descendência não faltará nada, promessa de prosperidade,
de cura, saúde. Essas coisas fazem parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. São essas coisas que fazem parte da maravilhosa vontade de Deus para as nossas vidas. Então, aqui nós vemos que para alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Transformar o nosso modo de vida pelos princípios da palavra de Deus. Uma coisa que eu achei interessante, que eu ouvi essa semana de um pregador, foi que quanto mais nós oramos a Deus por outras pessoas, mais Deus faz por nós. E nós vemos diversas passagens na palavra de Deus que nos comprovam isso, e uma delas, acredito eu que uma das mais conhecidas, está no livro de Jó. Que Jó, depois de perder tudo que tinha, depois de perder os filhos, a riqueza, tudo que ele tinha, a saúde, a palavra de Deus diz assim em Jó, se não me engano, no capítulo 42, fala assim: enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu tudo em dobro a ele. Isso é um segredo. É um segredo de Deus para nós. Se nós queremos que Deus cuide das nossas coisas, basta que nós passemos a cuidar das coisas dele. Orar, interceder por outras pessoas, ao invés de pedir só para nós. Nós somos muito egoístas nas nossas orações. Geralmente nós oramos pedindo para nós, para nossa casa, para nossa família. Agora, quando nós intercedemos por outras pessoas, Deus cuida das nossas coisas. Por quê? Porque nós estamos cuidando das coisas dos outros. Outra coisa também que é um segredo, principalmente na área material, na área financeira. A palavra de Deus diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Porque nós pedimos para o nosso próprio uso, o nosso próprio deleite, para o nosso próprio benefício. Sabe? Deus ele sempre vai derramar sobre a nossa vida mais do que nós precisamos, mas não para que a gente acumule, mas sim para que a gente seja generoso. Deus nos dá mais do que nós precisamos para que nós possamos abençoar aqueles que nos rodeiam. E não para que a gente cuide só de nós. Esses são alguns segredos que estão contidos também aqui dentro desse versículo de Romanos que nós lemos, quando a gente tem que transformar a nossa mente através da palavra de Deus, ou seja, quando Jesus nos diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, nós precisamos entender que isso engloba se preocupar com o próximo da mesma forma que nós nos preocupamos conosco. Ajudar os necessitados na medida do possível. Se preocupar com a vida daqueles que nos rodeiam. Mas agora, nesse último versículo que eu vou ler com você,
É um versículo que está no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 39. Através desse versículo, eu vou comprovar a você como foi difícil para Jesus cumprir a vontade de Deus para a vida dele. Olhe só o que a palavra de Deus nos diz. No livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 39, nós lemos assim: Indo Jesus um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nesse momento que Jesus estava orando dessa forma, a palavra de Deus nos diz que ele estava suando gotas de sangue. A expectativa, a ansiedade de Jesus era tão grande por aquilo que ele iria passar, pelo sofrimento que ele ia ter que passar, pelas dores que ele ia ter que passar, que isso gerou dentro dele suar gotas de sangue. Tamanho a expectativa e a ansiedade do que ele teria que passar. E diante disso, ele ora a Deus, dizendo: se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu quero te contar uma coisa, e isso é história. Os historiadores dizem que os teólogos, né? Eles dizem que Jesus tinha a escolha de descer da cruz, de não ir para a cruz. Jesus tinha essa escolha. Ele poderia não ter passado por tudo que ele passou. Porque a palavra de Deus diz que Jesus foi homem sujeito a todas as paixões que nós somos sujeitos. Jesus também tinha o livre-arbítrio de escolher se ele passaria ou não por isso. Mas ele aqui nessa oração, ele diz para Deus o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja como o Senhor quer e não como eu quero. E a partir desse momento, Jesus decidiu ser o sacrifício vivo, derramar o seu próprio sangue, morrer na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus, apesar de ter passado e de saber que ia passar por todo o sofrimento que ele passou, mesmo assim, ele decidiu fazer a vontade de Deus. E você? Será que você tem feito a vontade de Deus? Tem buscado fazer a vontade de Deus? Ou você só pensa em fazer a sua própria vontade? Aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que satisfaz os seus prazeres? Será que você, eu, nós somos capazes de abrir mão das nossas próprias coisas em prol daquilo que Deus quer fazer em nós? Em prol daquilo que Deus quer fazer na sua igreja? Será que nós conseguimos pegar a nossa vida e colocar diante de Deus
e orar que venha o teu reino sobre a minha vida e que seja feita a tua vontade e não a minha? Como a oração modelo que Jesus nos ensinou? Hoje eu queria desafiar você a colocar a sua vida debaixo da vontade de Deus, a buscar verdadeiramente conhecer e cumprir e permitir que se cumpra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Porque viver para Deus e viver de acordo com a vontade de Deus é o melhor negócio. É certeza da vitória. É certeza de chegar e cruzar a linha de chegada e receber a coroa da vitória, a coroa dos vencedores, daqueles que passarão a eternidade junto de Cristo, junto de Deus, numa vida plena e abundante. Agora, mais do que isso, quando nós buscamos a vontade de Deus, nós temos a certeza dessa vida plena e abundante aqui, já nessa vida. Porque foi o que Jesus nos prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Nós podemos comer o melhor dessa terra. Nós podemos viver uma vida de abundância ainda nessa nossa vida. Basta que a gente entregue as nossas vontades nas mãos de Deus, para que nós possamos fazer as vontades dele para nós. Glória a Deus! Se essa palavra te tocou, se essa palavra fez sentido para você, dê o seu like, o seu joinha, o seu gostei, assine o canal, coloque os seus comentários aqui embaixo. Agora, mais importante que tudo isso, pegue esse vídeo e mande para todos os seus contatos. Poste ele nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Ajude a divulgar a palavra do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Que você seja tremendamente abençoado. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido a você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus e dizer: Senhor Jesus, faça a tua vontade na minha vida. Muda a minha vida radicalmente e que eu possa viver as tuas maravilhas, a tua boa, perfeita e agradável vontade para mim. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.